Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar o livro de Jarom. Ele vem passando de gerações essas placas. Nefe passa para Jacó, Jacó passa para o seu filho Enos e Enos passa aqui para o seu filho Jarom, né? E como o Nefe ele fez um volume de placa pequeno, estava acabando já as folhas ali daquela placa para se escrever. Então, os últimos escritores aqui, eles têm que ser bem sucintos, né? E resumir bem o que eles vão escrever ali. Então vamos observar o que Jarom escreveu aqui. E agora eis que eu, Jarom, escrevo algumas palavras segundo o mandamento de meu pai Enos, para que nossa genealogia seja conservada. Então a gente vê aqui que Jarom ele está sendo obediente, né? Algumas pessoas criticam, né, esses últimos profetas aqui, que eles escrevem muito pouco, principalmente no livro de Homem, né? Vai passando de um para outro ali, tem uns que escrevem quase na mesma linha do versículo do outro ali, né, emendando ali, fazendo pouca coisa. Aqui parece aquele caderno, né, que chegou ao fim, aí você tem que ficar escrevendo na borda do caderno ali, porque não tem mais espaço. Parece isso. Então é isso, falta pouco, é pouca espaço aqui que tem nas placas. Ele cita isso aqui no versículo 2, ó. E como essas placas são pequenas e as coisas que são escritas com o fim de beneficiar nossos irmãos, os lamanitas, necessário é, portanto, que eu escreva um pouco. Não escreverei, porém, a respeito de minhas profecias, nem de minhas revelações, pois eis que o que mais eu poderia escrever, além do que meus pais escreveram? Não, não revelaram ele o plano de salvação? Digo-vos que sim, isso me basta. Então ele está sendo bem sucinto aqui, ele fala que as placas é curta, é pouco espaço, né, e ele precisa colocar coisas de grande valor ali, e tem pouco espaço. Então, essas páginas, últimas páginas que falta para escrever aqui, dá para comparar com a nossa vida. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. A nossa vida é como um livro que a gente vai escrevendo nossa história e chega uma hora que já está acabando as páginas, né? É o nosso tempo aqui na Terra para se encontrar com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o nosso tempo ele é muito valioso. Nós devemos agarrar-nos às coisas do Senhor, porque o nosso tempo ele é muito precioso, tá bom? Vamos lá aqui no versículo 3. Eis que é necessário que muito se faça entre os deste povo, por causa da dureza do coração e a surdez dos ouvidos, e a cegueira de mente e de sua obstinação. Não obstante, Deus é sumamente misericordioso para com eles e ainda não os varreu da face da terra. Então aqui fala sobre a misericórdia de Deus, sobre eles, sobre o povo que estava quebrando os mandamentos de Deus ali. E ele fala que esse povo aqui, ele era obstinado. A palavra obstinado, né, significa a pessoa ser inflexível, irredutível, tá bom? Não querer aprender. Então aqui ele fala, é necessário que muito se faça entre os deste povo. Então, se nós temos uma ala, né, uma igreja, na qual é difícil trabalhar com os membros, que eles não estão fazendo a ministração, visitando as casas, então, se é um povo difícil, o que nós temos que fazer? Desistir? Não. Jarom, ele fala que nós temos que empenhar mais força, né, para ajudar as pessoas aqui a fazerem o papel delas, né, cumprirem a missão delas. Então ele fala, é necessário que muito se faça entre esse povo. Então, ao invés de desistir das pessoas, nós devemos trabalhar dobrado para ajudar as pessoas. Versículo 4 diz, e há muitos de nós que receberam muitas revelações, porque não todos são obstinados. E todos os que não são obstinados e têm fé e comungam com o Espírito Santo, que se manifesta aos filhos dos homens de acordo com sua fé. Então, aqui, ele acaba falando novamente dos obstinados, né? Aquelas pessoas que persistem no erro, são firmes no seu erro ali, tá bom? É isso que significa aqui. Ou seja, que a palavra de Deus não faz efeito. Eles estão pregando, mas a palavra de Deus não faz efeito nessas pessoas aqui, tá bom? Então, veja que ele falou que nem todos são obstinados, né? Então, aqueles que se deixam aprender por Deus, eles recebem revelação. O versículo 5 aqui diz, e então eis que 200 anos havia se passado, e o povo de Neve tornava-se forte na terra. E esforçavam-se por guardar a lei de Moisés e santificar o sábado do Senhor. E não eram profanos, nem blasfemavam. E a lei da terra
eram extremamente severas e estavam espalhados por a grande parte da face desta terra. E assim como os lamanitas, eles eram muito mais numerosos do que os nefitas, e deleitavam-se nos homicídios e bebiam sangue de animais. Então, aqui em cima, no versículo, eles estavam citando que os nefitas, eles estavam prosperando, vencendo dos inimigos dele, os lamanitas, e que ele, né, ele está fazendo uma comparação, que eles guardavam a lei do Senhor e guardavam a lei do sábado, e aqui está fazendo uma comparação com os lamanitas, né, que eles bebiam sangue de animal, e isso era proibido, né, na lei de Moisés ali. Mas eles, por falta de conhecimento, eles faziam isso. Versículo 7. E aconteceu que eles vieram muitas vezes contra nós. Quem? Os inimigos ali, os lamanitas. E os nefitas, para combatê-los. Nossos reis e nossos chefes, porém, eram homens poderosos na fé do Senhor. E ensinavam o povo o caminho do Senhor. Portanto, resistimos aos lamanitas e varremos-los da face de nossa terra, e começamos a fortificar nossas cidades, e qualquer que fosse os lugares de nossa herança. Bom, então aqui a gente observa, né, que havia uma luta, os lamanitas estavam vindo, mas eles sempre sobrepujavam os lamanitas. Mostrando aqui também que os lamanitas eles eram em maior número do que os nefitas, mas eles não conseguiam subjugar os nefitas ali. Qual que é o segredo? Aqui fala que os nefitas eles tinham reis e chefes poderosos que guardavam os mandamentos de Deus e ensinavam o povo a guardar o mandamento de Deus. Então isso fazia com que eles prosperassem e não fossem derrotados ali por seus inimigos, né? Então vai falar aqui sobre as bênçãos dele no versículo 8, de ouro, prata, mas também que eles procuravam fazer ferramentas, né, para trabalhar e também para se defender de seus inimigos aqui, ó. E multiplicamos consideravelmente e espalhamos sobre a face da terra, e tornamos imensamente ricos em ouro, em prata, em coisas preciosas, e em excelentes trabalhos de madeira, em edifícios e em maquinária, e também em ferro e cobre, bronze e aço, fazendo todo tipo de ferramenta e toda espécie de cultivo e solo, e armas de guerra, sim, flechas pontiagudas, aljavas, dardos lançados, e todos os preparativos para a guerra. Então eles estavam prósperos, mas também se preparavam ali para a guerra, né? A gente observa que à medida que o inimigo vai se sofisticando, nós também precisamos nos fortificar, tá bom? Termos armas para nos defender contra o inimigo aqui. O versículo 9 continua. E estando assim preparados para enfrentar os lamanitas, eles não prevaleceram contra nós. E confirmou-se, porém, a palavra do Senhor dita aos nossos pais: se guardardes os meus mandamentos, prosperareis na terra. Ou seja, e também os inimigos não venceriam eles guardando os mandamentos aqui. Versículo 10 em diante diz: E aconteceu que os profetas do Senhor advertiram o povo de Nefe, conforme a palavra de Deus, e de que, se não guardassem os mandamentos, mas caíssem em transgressão, seriam eliminados da face dessa terra. Portanto, os profetas e os sacerdotes e os mestres trabalharam com afã, exortando pacientemente o povo à diligência e ensinando a lei de Moisés, e o motivo pelo qual era dada, persuadindo-os. Então aqui a gente vê que eles ensinavam a lei de Moisés, mas ele ensinava o motivo da lei ser dada, ensinando sobre Jesus Cristo. É o que eles ensinam aqui, ó. E o motivo pelo qual foi dada, persuadindo o povo a esperarem pelo Messias e a crerem em sua vinda, como se já estivesse vindo. Desta maneira ensinava o povo. Então a diligência deles em ensinar, tá bom? Era por conta disso. Ensinar aqui sobre pacientemente. Por quê? Porque eles poderiam cair em transgressão e perder, né, por seus inimigos aí. Então ele falou que eles trabalharam com afã, né? Essa palavra afã significa com um intenso trabalho, um trabalho penoso, diário, né? Que deixa o tempo do lazer de lado e faz o trabalho. Esse que era o sentido aqui da pregação
que eles estavam fazendo. Versículo 12, e aconteceu que, procedendo assim, evitaram que fossem eliminados da face da terra. Então veja, o fato deles pregar o evangelho e o povo se converter fez com que eles não fossem varridos da face da terra, fez com que eles não fossem destruídos. Porque eles tocaram o coração com a palavra extraordinária e continuamente ao arrependimento. Então, tanto pregaram ali que tocou o coração do povo. Versículo 13 em diante, e aconteceu que haviam passado 230 anos, com guerras, contendas e dissensões durante grande parte do tempo. E eu, Jarão, não escrevo mais, porque as placas são pequenas. Eis, porém, meus irmãos, que eu podereis recorrer a outras placas. Quando ele fala que eles podem se recorrer a outras placas, significava as placas maiores que tinham registro dos reis, da genealogia mais completa ali. Porque eis que nelas estão gravados os registros de nossas guerras, segundo os escritos dos reis, e os que eles fizeram com que se escrevesse. Último versículo aqui, o versículo 15. Entrego essas placas nas mãos de meu filho Homem, para que se encarregue delas conforme o mandamento de nossos pais. Então, aqui, novamente, Jarão está sendo obediente. Ele escreveu o que podia e agora ele ia enviar, dar essas placas ao seu filho ali, Homem, e que ele se encarregasse dos registros ali, que agora ele que estava responsável. Então, ele estava guardando esses mandamentos que haviam sido dados pelos pais deles. E é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.